Alimentação indígena. Alimentação indígena, a alimentação dos povos indígenas, provém basicamente dessas atividades: pesca, caça, coleta e agricultura. A coleta é normalmente tarefa feminina. Dentre os itens coletados, há nozes, raízes, frutas silvestres e mel. Aves, macacos, antas, porcos do mato, capivaras e tatus são exemplos de animais caçados, seja por armadilhas, zarabatanas ou arco e flecha. Vestimentas e ornamentos indígenas. Em relação às vestimentas, é preciso chamar a atenção para a grande diferença que existe entre os povos mais inseridos na cultura do homem branco e dos povos com pouco ou nenhum contato. Segundo o IBGE, 36,2% dos indígenas brasileiros vivem em cidades. Não é difícil imaginar que muitos indígenas tenham adquirido hábitos urbanos. Tradição oral na cultura indígena. Um aspecto fundamental das culturas dos povos indígenas é a oralidade. Tradicionalmente, o conhecimento, os costumes e os valores são transmitidos dos mais velhos para os mais novos, através da fala. A escrita não era conhecida pelos povos indígenas quando os europeus chegaram aqui ainda em 1500. Localização dos indígenas. Onde vive a maioria dos índios. Cerca de 55% da população indígena vive na chamada Amazônia Legal. Essa região abrange os estados Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e a parte oeste do Maranhão. A hipótese mais aceita para explicar a origem dos índios brasileiros é a de que eles são descendentes de povos asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering há 62 mil anos. Estudos arqueológicos recentes estabelecem a chegada dos primeiros habitantes do Brasil à Bahia e ao Piauí entre 20 mil e 40 mil anos atrás. Cultura indígena é um conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos do Brasil. Importante destacar que não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural representada por civilizações autônomas, com modos de pensar e agir únicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem no Brasil 896,9 mil indígenas distribuídos em 305 etnias diferentes, que falam 274 idiomas. Os indígenas vivem das florestas, de onde obtêm a sua subsistência através da coleta, da caça, da agricultura e da pesca. As ervas e plantas representam a principal fonte de medicamentos e de cuidado com a saúde e cura de enfermidades. E rituais indígenas. Um elemento importante da cultura indígena é a dança, realizada em diversas situações sociais, como festas, rituais religiosos, celebrações ou mesmo ritos fúnebres, dos rituais xamânicos dos povos Kaiowá e Nhandeva. Por exemplo, a música e a dança ocupam uma função importante. A arte cerâmica indígena é um aspecto bastante importante de sua cultura material. A tradição da arte cerâmica, embora bastante variada em suas técnicas e estilo, abrange a quase totalidade das etnias indígenas. Vejamos alguns aspectos da arte cerâmica. A arte indígena é bastante variada e pode ser observada em diversos objetos de uso cotidiano, como a cerâmica, as armas e os certos objetos ritualísticos, como as máscaras, itens de decoração do corpo, como as plumas, as braçadeiras e os motoques. Entre os povos do Xingu, as máscaras são usadas em rituais de caráter religioso. Os chamados rituais de máscaras dos índios Iauja, por exemplo, são executados com finalidade de festejar os seres espíritos. A
para que estes possam proteger e dar força aos membros da comunidade. Se é possível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças, com seus rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas e a figura do Inxamã, o Paje, Pai, Ié, Entubi, YouTube Guarani, o paje e líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos que, através do trazer, consegue entrar em contato com os espíritos antepassados e seres sobrenaturais. Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro, estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus. No final do século XV, existem uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, e a população de índios, segundo critérios do censo de 2010, e de aproximadamente 817 mil.